tema da nossa reflexão bíblica de hoje é a vida após a morte. Muitas pessoas acreditam que sim. Durante muitos e muitos anos, há-se uma forte crença de que a pessoa, ao morrer, ela vai continuar numa outra dimensão. Mas o que realmente a Bíblia nos diz sobre isto? Será que é isto que Deus nos ensina na sua palavra? O que Deus disse ao homem que aconteceria se ele comesse do fruto proibido? Vamos ver aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17, que nos diz assim: Mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós estamos vendo dentro da palavra de Deus, Deus deixando bem claro para o homem que a partir do momento que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bom e do mal, eles iriam morrer. E o que é a morte? A morte é o oposto à vida. A morte, ela é a interrupção de um grande benefício que Deus dá ao homem, que é viver. Mas aí, o diabo, que é o opositor de Deus, ele, em forma da serpente, disse à mulher lá no Éden. Vamos ver aqui Gênesis, capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então nós vemos aqui duas afirmações. A primeira delas é o Deus Criador, o Deus que criou tudo que existe e por fim criou o homem e o colocou autoridade sobre toda a tua criação terrestre, que sempre quis o melhor para a humanidade, dizendo que a pessoa morreria. E do outro lado, nós temos aqui Satanás, o qual o Senhor Jesus nos diz lá no livro de João, capítulo 8, versículo 44, que ele é o pai da mentira, que ele é mentiroso, dizendo que certamente eles não morreriam. Né? Aí, cada um de nós temos então uma decisão a tomar. Em quem eu vou acreditar? Porque se eu acredito que uma pessoa, ao morrer, ela vai continuar, seja no céu, seja no inferno, seja no nirvana, seja nos campos elíseos, essas todas são crenças criadas pelas religiões. Então eu estou desacreditando do que Deus disse à mulher e ao homem. Se eu acredito que alguém ao morrer vai para um desses lugares, eu estou acreditando na palavra da serpente, na palavra do diabo, que é o pai da mentira. Agora, como nós podemos ter certeza de que a serpente que estava ali falando com Eva era o diabo? Apocalipse capítulo 12, versículo 9, que nos diz: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo que essa serpente, a antiga serpente, ela também é chamada de diabo e Satanás, né? Então, ali
nós vimos uma atuação maligna e que, infelizmente, a mulher deixou de dar ouvidos a Deus, aquilo que Deus havia dito a seu marido, e passou a ouvir a voz da serpente, do enganador. Agora, é verdade que os homens, ao morrerem, eles vão para o céu? Vamos ver no livro de João, capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então veja bem, o próprio Senhor Jesus, ele aqui afirmando que ninguém subiu ao céu. Não subiu Enoque, não subiu Elias, não subiu Abraão, ninguém, Davi, ninguém subiu ao céu. Né? Então veja bem, é muito importante, ou nós temos uma decisão, ou nós acreditamos no que os religiosos ensinam e chamamos Jesus de mentiroso, ou nós acreditamos no que o Senhor Jesus nos ensina. E aí mentirosos são eles, que ensinam algo fora da palavra de Deus. Agora, se os mortos, eles não estão no céu, onde eles estão? João capítulo 5, versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão sua voz. Então, os mortos, eles estão nos sepulcros. O seu corpo foram sepultados. Mas o seu espírito, a sua consciência, ela voltou para Deus. O espírito volta para Deus que o deu. E no dia do juízo, então, Deus irá chamar esses corpos, a qual ele dará o espírito novamente, para que possam ser aquela pessoa a qual viveu nessa terra. E assim eles receberem do Senhor a recompensa da vida eterna ou não. Ok? Mas quando esses salvos vão ressurgir? Vamos ver aí em João, capítulo 11, versículo 23 e o 24. João 11, 23 e 24. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Nós estamos vendo aqui quando o Senhor Jesus foi para ressuscitar Lázaro. E quando o Senhor Jesus chegou, ele disse para a irmã de Lázaro que eu sou a ressurreição e a vida. Né? Não, antes ele disse, teu irmão há de ressuscitar. Então, Marta, ela expressou ali a crença que ela realmente tinha, que todos os judeus ali tinham, a qual o Senhor Jesus não disse que era mentira. Ele não pregou contra isso. Ela disse, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ninguém acreditava ali que a pessoa morreu e ia para o céu. Isso era a crença dos pagãos. A crença de viver uma outra vida em um outro mundo, uma outra dimensão. Não. A crença era a ressurreição no último dia. Mas naquele caso específico, o Senhor Jesus iria ressuscitar Lázaro naquela hora. Né? Por isso ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverás. Então isso valeu para aquele dia e vale para todas as épocas até a volta do Senhor Jesus. Mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui também, né, quando que os salvos vão de ressurgir. É que no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 13, que nos diz assim, o anjo falando para Daniel, tu, porém, vai até o fim, porque repousarás, estarás na tua sorte no fim dos dias. Veja bem, aqui não está falando que Daniel ia para o céu, não. Está dizendo que ele iria ressurgir no fim dos dias. Quando que é o fim do dia? Na ressurreição do justo. Então, nós temos que tomarmos muito cuidado
com esses falsos ensinamentos, com essas falsas promessas, promessas de que vai morar no céu após a morte, ou que vai ficar sendo torturado lá no inferno pelos demônios. Não, o inferno de fogo, que a Bíblia chama de lago de fogo, porque a palavra inferno original, ela significa sepultura, é sepulcro. Mas a Bíblia nos fala a respeito do lago de fogo, que é um local criado por Deus para manifestar a sua ira contra Satanás, os seus anjos e todos aqueles que creram nele, todos aqueles que não foram salvos, né? Então nós não podemos confundirmos essas coisas, mas é infelizmente isso que as religiões procuram fazer, não revelando a verdade e pregando uma fábula que vai ao interesse de muita gente. Agora, o que é a alma? Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Vamos ver aqui também no livro de Atos, capítulo 3, versículo 23. Vamos ver aqui, Atos fala-nos claramente a respeito disso também, não responde. O que é a alma? Atos capítulo 3, versículo 23. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada do meu povo. Olha, nós aprendemos que a alma é a pessoa depois que morre. Mas nós estamos vendo aqui na Bíblia que a alma é um ser vivo. É o corpo com fôlego de vida. Aqui vamos ver também no livro de Salmos, capítulo 33. Salmo capítulo 33, no versículo 19, que nos diz assim: para livrar as suas almas da morte e para conservar vivos na fome. Como assim livrar a alma da morte? Mas a alma não é a pessoa quando morre, é uma alma. Por isso que eles acendem vela para as almas, fazem missa de sétimo dia. Então está errado. Não. A hora que está falando que a alma morre, para livrar as suas almas da morte. Então a alma, ela é um ser vivo. Ela é um ser vivo. É o nosso corpo com o fôlego de vida. Então é muito importante que nós venhamos crer corretamente. Crer de acordo com o que está escrito. Porque a Bíblia Sagrada, ela está acima de qualquer religião sobre a face da terra. Nenhuma religião na face da terra pode ensinar algo diferente da Bíblia. E isso vem a ser verdade. Nenhuma religião da face da terra pode modificar o ensinamento bíblico, né? Vamos ver aqui Eclesiastes, capítulo 3, versículo 19 e 20. Após a morte, para onde os homens e os animais vão? Eclesiastes 3, 19 e 20. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa sucede. Como um morre, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidades. Todos vão para o mesmo lugar. Todos são pó, e ao pó tornarão. Então, tanto o homem quanto os animais, eles vão para o mesmo lugar. Que lugar é esse? Para a sepultura. Só que os homens, por causa do sacrifício do Senhor Jesus na cruz, eles terão direito a uma ressurreição. Já os animais, não. Jesus não morreu na cruz por nenhum animal. Por isso ele não purificou os alimentos imundos, como muitos religiosos dizem. Ele morreu na cruz pelo homem. E mesmo assim, o sacrifício na cruz, ele só tem validade na vida do homem a partir do momento que o homem o aceita como seu suficiente Senhor e Salvador. Então, faz aliança com ele através do verdadeiro batismo em seu nome. Porque todo aquele que crer e for batizado será salvo. Que não crer já está condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Então, o sacrifício de Jesus também não é para toda a humanidade. É só para aqueles que nele creem, que fazem uma aliança com ele e procuram obedecer a tua palavra. Agora, alma e espírito... Não, estou confundindo. O que acontece ao homem
quando lhe sai o espírito. Então, assim, a pessoa morreu, certo? Então, o espírito, o que é o espírito? É a nossa consciência. Quando ele sai do homem, o que acontece? Salmo 146, versículo 4, nos diz: sai-lhe o espírito e eles tornam em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Está vendo? O espírito, a nossa consciência, ela sai de nós. Aí perece todos os nossos pensamentos. Aí pronto, se perece os nossos pensamentos, como que nós vamos para o céu depois de morto? Como nós vamos para o inferno ou para qualquer outro lugar que os religiosos afirmam que nós vamos, né? Eu gostaria de ver com vocês aqui também Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que nos diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Foi o que eu expliquei para vocês anteriormente, que a pessoa, ao morrer, o espírito, a consciência volta para Deus, e o corpo se desfaz na terra. Então, na volta do Senhor Jesus, na ressurreição, o que vai acontecer? O corpo será recomposto e o espírito, então, voltará para aquela pessoa. E ela, então, receberá do Senhor o galardão conforme as suas obras. Agora, qual a solução que Deus criou para que o homem volte a viver? João, capítulo 11, versículo 25 e 26, disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca mais morrerá. Crês tu isto? Então nós podemos ver, meus queridos, que a palavra de Deus, ela é muito clara a respeito da morte. Mas aí alguém pode me falar assim, mas a Bíblia não fala nada contra a reencarnação. Fala sim. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Vamos ver lá. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, sim, nós iremos viver uma única vez, vamos morrer uma única vez e aguardar o dia da ressurreição na volta do Senhor Jesus. Até lá, não tem nenhum meio de contato entre os mortos e os vivos. Os mortos não seguirão em nenhum outro lugar, porque senão eles não teriam morrido, e aí ia ser Deus que estaria mentindo lá no Éden, não a serpente, porque Deus disse que morreria, né? E nós devemos então aguardarmos a volta do Senhor Jesus. Esses seres que incorporam médiuns e imitam a voz da pessoa que morreu e conta particularidades que só a pessoa que faleceu e a outra que está ali ouvindo em questão sabem, esses nada mais são do que demônios disfarçados daqueles que morreu. Nós estamos em observação o tempo todo, desde o momento que nós nascemos. E os demônios ouvem tudo o que nós falamos ou escrevemos. Eles só não conhecem os nossos pensamentos. Então eles não têm nenhuma dificuldade de poder revelar algo que nós possamos termos dito em secreto com alguém, com a pessoa que morreu. Não vamos nos impressionar com esses sinais, porque está escrito que nos últimos tempos Satanás se transformaria em anjo de luz para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vamos crer na palavra de Deus, que ela é a única fonte segura para a nossa fé. E assim, eu desejo a cada um de vocês um ótimo dia e uma ótima semana, em nome do Senhor Jesus, seu Yeshua Mashiach. Que Deus abençoe a todos. Amém.